Olá pessoal, bom dia, com muita alegria, estou aqui na cidade de Óbidos, essa cidade medieval, e vamos passear aqui um pouquinho com vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa rica cidade, a Vila das Rainhas, uma cidade medieval com muita história. Eu vou mostrar para vocês as ruelas, as casas, a muralha, vou mostrar tudo. Curta aí o vídeo. Sejam muito bem-vindos à Vila de Óbidos, essa vila medieval encantadora e uma das mais bem preservadas de Portugal. E hoje nós vamos percorrer as suas ruas para mostrar para vocês um pouquinho dessa cidade, das suas histórias, das curiosidades e o porquê que Óbidos é chamada a Vila das Rainhas. Bom, Óbidos é uma cidade fortificada, né? Ela é toda murada e muito antiga e tem essas casinhas que tem essa cor majoritariamente branca, as paredes pintadas em azul. Andar pela cidade é realmente uma volta, né, ao passado. E falar de Óbidos é relembrar um pouco da história de Portugal, né? Então vamos primeiro à origem do nome. O nome Óbidos tem origem no nome Oppidum, que é o nome inclusive de uma ginja, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que se chama cidade fortificada, é o significado. Tá? Portugal tiveram, né, como presença, ainda quando Península Ibérica, a presença romana, muçulmana e cristã. E foi quando, da Reconquista por Dom Afonso Henriques em 1148, né, a partir dessa data, ela começa a ser dada de presente como dote de casamento para as rainhas. Né? E isso começa com o rei Dom Dinis, que dá de presente de casamento para Dona Isabel em 1282. E aí nasce a tradição de Vila das Rainhas. A cidade de Óbidos, obviamente, as pessoas conhecem isso aqui que a gente está vendo, que é a cidade, mas ela hoje se estende um pouco mais, ela é muito mais ampla. Ela é muito mais ampla do que isso que a gente vê aqui, né, dentro da cidade fortificada. Então hoje a população atual é cerca de 12 mil habitantes, mas não dentro da fortificação. Né? Quando a gente entra na cidade de Óbidos, que é chamada a Porta da Vila, né, que é a descrição principal da entrada, a gente se depara com um painel de azulejos do século XVIII. Uma capela, né, Nossa Senhora da Piedade, que nos recepciona. Quando a gente entra na cidade, a gente se depara com essas ruas maravilhosas e tudo mais, a gente consegue ver nessa rua principal, que é a rua direita, as lojinhas, que é isso tudo que a gente está vendo aqui no vídeo. Até a gente chegar na metade da cidade de Óbidos, que é quando a gente se depara com essa igreja, que é a igreja de Santa Maria. A igreja de Santa Maria, ela foi palco do casamento de Dom Afonso V, né? E dentro dela é uma verdadeira obra de arte, tem pinturas originais da Josefa de Óbidos. Ah, eu esqueci de falar também, é muita informação, mas eu esqueci de falar, é muito, muito bacana. A cidade de Óbidos, essa cidade murada, é possível passear pelas muralhas, tem praticamente 1,5 km de extensão. Tá? Mas tomem cuidado porque ela não tem proteção natural. Aí você pode ver os campos, as vinhas, o aqueduto antigo do século XVI. Né? E como eu falei, é uma cidade que foi dada de dote das rainhas, né, presente às rainhas, foi residência real e o Castelo de Óbidos hoje é uma pousada histórica. Aí nós estamos entrando aqui na igreja de Santa Maria, que foi o que eu falei para vocês, que foi palco do casamento do rei Dom Afonso V. Ela é repleta desses painéis de azulejo. Quando a gente entra, olha, ela é incrível. Tem essa Bíblia logo ao centro, que é muito bacana. Eu costumo sempre dar uma passagem logo quando eu entro. E lá no altar do lado direito, a gente tem pinturas originais da artista Josefa de Óbidos. São originais da época. É incrível. Quando a gente sai da igreja e sobe a escadinha, essa é a loja que eu mais gosto, se chama Capinha de Óbidos. Eles fazem um incrível pão
com linguiça. É incrível, é um pão com chouriço, incrível, fica bem em frente a essa igreja de Santa Maria, que é a igreja principal, né? Aliás, ao falar de igreja, pasmem, dentro da muralha de Óbidos, nós temos mais 5 igrejas, tá? Temos 5 igrejas. E agora a gente está vendo aqui, ó, um painel, né, de azulejos com o nome de ginja. E a ginja é uma tradição da cidade de Óbidos. O que seria a ginja? Ginja é um licor que ele é feito de um fruto selvagem que é chamado ginja, que seria uma espécie de cereja, mas é uma cereja que não se pode comer. Tá? Só abrir um parênteses aqui, essa daí é a Casa do Pastel de Bacalhau. A Casa do Pastel de Bacalhau é uma casa onde você pode degustar o pastel de bacalhau, o bolinho de bacalhau, e eles também têm o bolinho de bacalhau com queijo da Serra da Estrela. São essas maravilhosidades aí, ó. Inclusive você pode pegar o combo do bolinho, pastel de bacalhau, com um copo de vinho também, e você fica com um copo de vinho. Essa casa é incrível. Agora, voltando para a tradição da ginja, a ginja, ela originalmente, ela tem origem em Óbidos e é uma bebida que marca a cidade. E tem diversas marcas. As marcas mais conhecidas é a Ópidum, que eu já falei, que é o nome da origem, né, ao nome da cidade de Óbidos, que é cidade fortificada. Tem uma outra também que é muito conhecida, que é a Vila das Rainhas, que eu já falei também, que começou, né, como presente de casamento do rei Dom Dinis para Dona Isabel. E por último, a Mariquinhas também é uma marca muito famosa de ginja. Talvez eu arriscaria dizer aqui que é uma das mais vendidas, é a mais docinha e que agrada muito a todos os paladares. E a gente continua andando aqui pela cidade. Olha, agora a gente vai entrar nessa loja que é de sardinha portuguesa, a Comur. E a Comur ela vende todos os tipos de enlatados. A grande curiosidade é que você pode ver no nome, tá vendo aí, ó, quer dizer, a data da lata, ela tem sempre uma curiosidade. Então, por exemplo, essa lata aí é 1998, ó, a latinha é de 2001. Tem sempre alguma curiosidade dessa data, pessoa que nasceu, né, pessoas importantes. E ela vende todo tipo de produto enlatado, sardinha, bacalhau, cavala, tudo, polvo, escabeche, tudo, tudo. Ao fundo, a gente está vendo essa igreja, que é uma das igrejas que fica dentro da muralha, né? Que é a igreja de São Tiago. A igreja de Santiago, ela hoje foi transformada numa livraria. E a gente vai entrar nessa antiga livraria. É muito legal. Essa casa também é muito bacana. É um alojamento local, né? Uma casa de Airbnb. E muita gente se hospeda ali, é muito bonito. Então, a igreja de São Tiago ó, fica bem em frente à fortificação, ao castelo de Óbidos. O castelo fica bem à direita, que é a pousada. E agora a gente está entrando aí, ó. Ali é o castelo. Aí para frente é o castelo. Ali seria a entrada do castelo, que fica dentro dessa cidade fortificada, né? Que se chama Alcáçova, né? Uma Alcáçova é uma cidade fortificada e que se tem essa vista incrível da cidade de Óbidos. Olha isso. É uma vista incrível, panorâmica de toda a cidade. E ao entrar na igreja de São Tiago, na verdade hoje ela é uma livraria. É uma das 6 igrejas que a gente tem aí na cidade de Óbidos. A Óbidos também é muito marcada por alguns festivais que acontecem ao longo do ano, né? Como, por exemplo, o Festival Internacional de Chocolate, o Mercado Medieval, que acontece no verão, a Feira Literária, né? E também tem o Mercado de Natal, que é incrível, é muito bacana. Olha só que legal, os livros. E aqui sobre as Rainhas, né? Já que essa cidade é chamada Vila das Rainhas, eu poderia destacar aqui 3 delas, né? Isabel de Aragão, que foi uma rainha muito amada pelo povo. Dona Leonor de Lencastre, que criou a Santa Casa da Misericórdia. A Dona Catarina de Áustria, que mandou construir a fonte da vila. Isso explica, né, como cada rainha deixou
a sua marca aqui em Óbidos, né? Quando você, ó, uma outra igreja aqui na nossa frente. Essa rua principal, que é a rua direita, ela é onde tem todas as lojinhas. E andar por Óbidos é se perder literalmente pelas vielas, né, pelas muralhas, por tudo. É encantador, né? É encantador andar pelas muralhas, pelas suas ruas medievais. Quando tem evento também é maravilhoso. A gastronomia é obrigatório, né? Comer lá os doces conventuais, né? Que são doces que vinham dos conventos. E a ginginha, obviamente que faz parte, né? Do seu, do seu, da sua história. Então curtam aí. Agora eu vou deixar vocês com uma musiquinha para vocês curtirem um pouco mais desse passeio maravilhoso pela Vila das Rainhas, pela cidade de Óbidos. Então curta. Se você gostou do vídeo, se você gostou dessa viagem no tempo, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e, é claro, venha conhecer Óbidos pessoalmente conosco aqui na... Eu tenho uma empresa, né, de turismo, a Transfer Lisboa, então entre em contato e venha conhecer, né, pessoalmente, porque cada pedra aqui conta a sua história. Bora, fiquem com o vídeo.